Produtor Pantaneiro, com satisfação que nós estamos iniciando o segundo episódio do podcast da BPO. E hoje estamos aqui no Sindicato Rural de Campo Grande, com alguns convidados, vamos fazer uma conversa bem bacana, fazendo um rodízio de convidados, inclusive, durante o evento da Expo Campo, que está acontecendo pelo sindicato. Hoje estou acompanhado do nosso colega Denner Vida, da nossa equipe aqui da BPO, e inicialmente iremos bater um papo com o presidente Monreal, do Sindicato de Campo Grande, e com nossa querida Nerinha, do Sindicato de Maracaju e também do De Olho no Material Escolar. Então vou iniciar convidando o Denner a se apresentar, que agora ele está no segundo episódio, no primeiro estava acompanhado do presidente Janes Bernardino e agora o Denner se apresentando para nós. Saúdo ao produtor pantaneiro, a todos que estão nos vendo nesse momento, acompanhando essa trajetória da BPO, dos 25 anos da BPO. Para quem não me conhece, eu me chamo Denner, sou zootecnista, graças a Deus fazendo parte da BPO, da equipe técnica da BPO, e desde já agradecendo a oportunidade de estar fazendo parte desse momento aqui, dessas férias. Maravilha, Denner. Presidente Monreal, quem é o presidente Monreal do Sindicato de Campo Grande? É um prazer estar aqui com vocês, o James e todos vocês aqui, Guilherme, a Nerinha, parceira da De Olho no Material Escolar, o Denner. Eu sou engenheiro agrônomo, sou um pouquinho de tempo já, né? Sou formado em 1988, já são quase 45 anos, né, de formado. Vim para o Mato Grosso do Sul aqui trabalhar com irrigação, né, e fazer projetos de irrigação, fazer então, todo o planejamento. Na época nós usávamos trena e altímetro de bolso para tirar o desnível da área e dimensionar o equipamento. Sou filho de produtor rural e neto de produtor rural, minha família veio do interior de São Paulo, né? E eu sou fruto do agro. Eu trabalhei em empresas multinacionais e em meio tempo fui cuidando dos meus negócios, fazendo arrendamento, depois consegui comprar uma propriedade e hoje eu estou com uma propriedade que é da família, do meu pai que passou para a gente, né? E o Sindicato Rural, eu sou associado aqui há 18 anos, comecei por uma situação de precisar realmente, porque o sindicato aqui de Campo Grande presta muito serviço, presta muita atenção ao associado, e daí fui me envolvendo com a diretoria, fui instrutor do Senar, então o Senar também foi para mim uma grande escola, com os cursos EAD e também nos cursos presenciais, né? Até 2018, eu fui de 2014, 2015 até 2018, instrutor do Senar. E aí participando da diretoria também aqui anterior com o Alessandro, durante 2 mandatos, e aí estamos assumindo esse ano a presidência, né? E dando um enfoque básico na educação, fruto de um projeto que a gente fez lá atrás, do líder MS, da FamaSul. Bacana. E esse projeto que eu fiz iniciou-se lá com a Escola Arnaldo Estevam de Figueiredo, da qual eu levei os professores lá na Fundação Nishimura. E daí começou toda essa história. Temos uma história com a Fundação, né? Daqui a pouquinho a gente vai abordar ela e aí a gente faz uma correlação com o Pantanal. Ótimo. Né? Na época da pandemia. Mas vamos dar oportunidade para a nossa convidada, Nerinha, se apresentar. Quem que é a Nerinha? Apresente-se para nós. A Nerinha Ana Nery, sou formada na área pedagógica, né? Eu fiz graduação de professores no SESUP, mas pouco atuei dentro de uma sala de aula. Mas isso nos deu bastante respaldo, paixão pela educação, e hoje está aqui na Associação de Olho no Material Escolar como vice-presidente, é uma associação nacional, estamos em 17 estados, e isso nos traz realmente uma grande satisfação, e de um trabalho que paralelo iniciou dentro do Sindicato Rural de Maracaju, na gestão do nosso atual governador, mas era o nosso Dudu de Maracaju. Eu e a Mônica fizemos uma proposta para ele. Eu cheguei com uma proposta, falei, Dudu, Mônica, vamos fazer isso? Me ajuda? Vamos sentar junto? Falou, vamos lá conversar com o Eduardo. E a gente foi, e dali começou o Sindicato Rural de Maracaju investir em educação. E de lá para cá, grandes conquistas, graças a Deus. 2020, 2021, iniciamos a Associação de Olho no Material Escolar. E hoje, para nós é uma satisfação estar aqui, porque nós acabamos, como de Olho no Material Escolar, acabamos de ganhar o prêmio mais importante de educação no Brasil, que chama Darcy Ribeiro. Recebemos a semana passada, a instituição, a associação que mais influenciou na educação
do Brasil neste ano. Que bacana. É muito importante a gente ver que o sindicalismo e a nossa organização aqui no Mato Grosso do Sul é importante e ela dá certo. A gente começa a ver as atuações dentro dos sindicatos, com ideias que surgem lá dentro. A gente está falando do nosso atual governador, que naquela época estava como presidente lá do sindicato de Maracaju, onde foi começou presidente... a vida dele política. Exatamente, e foi presidente da FAMASU, da federação, e apostou numa ideia que hoje está ganhando prêmios e realmente funcionando, né, para a educação, não somente para a educação num todo, mas para a educação no agro, né, Neri? Então a gente vai fazer essa correlação hoje e vai conversar muito sobre isso. Presidente, eu queria que o senhor explicasse para nós o que é o evento que está acontecendo aqui hoje no sindicato, a Expocampo. Legal, Guilherme. A Expocampo, ela já está na sua 8ª edição, mas ela já é, aqui no Sindicato Rural, é a 3ª. Como eu disse, naquele projeto primeiro que eu fiz lá no início de 2022, e a partir de 2023 ela veio para cá, em função do contato com os professores e as escolas rurais. O Alessandro, na gestão dele, a gente fez questão de conhecer pessoalmente as 8 escolas, nós fomos em cada uma delas. E aí, quando nós realizamos essa exposição aqui, a Expocampo, foi assim fantástico, porque os professores e os alunos se sentiram muito valorizados, porque aqui o espaço é maior, eles muitas vezes faziam nas escolas, mas de uma maneira mais dispersa, e aqui agregou, né? E aí, com essa, vamos dizer assim, devolutiva deles, que gostaram demais, e a gente falou, o ano que vem estamos juntos, nós buscamos fazer um trabalho também de capacitação, né? Foi aí que a Nerinha, já desde a Fundação Nishimura, a gente teve algum contato lá, que foi uma luz para a gente, de onde começou, e em cima disso, nós buscamos fazer uma capacitação para os professores dessas escolas, que está iniciando hoje, né? São, na verdade, 3 dias. Amanhã vai fazer a preparação aqui com os estandes das escolas, então eu quero te convidar para você vir aqui para ver na quarta-feira. Estaremos presentes. É maravilhoso a apresentação que você vê, você se emociona em cada instante, você vê um menino daquele, uma menina daquele, explicando aquilo de uma maneira assim, totalmente desprovida de encenação mesmo, daquilo do coração deles. Então é muito bonito, sabe? Então vai ser mais uma edição e nós aumentamos. E a ideia é fazer com que isso cresça, fazer com que esse Expocampo aumente a capacitação, aumente o número de professores e fazer essa integração do campo, do urbano com o rural. Essa é a ideia. Que bacana. E é uma ideia que a BPO também vem aí apostando nessa iniciativa. E aí eu puxo uma correlação com o nosso primeiro episódio, que a gente estava com o Leonardo Leite Barros e com o Homero Figliorini. E a gente conversou muito sobre essa questão da educação no campo. E a gente puxou justamente a fala da educação dentro do Pantanal. E conversando um pouquinho antes com a Nerinha, a gente chegou nesse ponto, né, Nerinha? Então, existe essa história da Fundação Nishimura. O que aconteceu em relação à fundação na época da pandemia, Nerinha? Na época da pandemia, a gente estava assim, muito triste, porque as crianças não tinham aula, né, sem condições. Passou o primeiro ano de pandemia, segundo ano, não vamos ter aula, os pais preocupados, chateados, e a gente olhando com as oportunidades das outras pessoas tendo. Então, nós olhamos, né, liguei na Fundação Nishimura, porque desde que eu conheci essa filosofia de educação, que chama aprendizagem profunda, que a Fundação trouxe do Canadá, nós nos apaixonamos, né? E os professores de Maracaju se apaixonaram e começaram a pedir. E eu liguei e falei, gente, eu preciso de alguma coisa. E eles me falaram, não, é pandemia. Você pode matricular o seu aluno em qualquer país do mundo hoje, porque tudo tem que ser online, né? E nós fizemos essa parceria em 15 dias, né? Eu liguei no início de abril, dia 21 de abril, nós fizemos a inauguração. Aonde que foi? Uma sala de arreio, que nós transformamos, uma mesa de madeira, bancos de madeira, computador, só tinham 3, não podia comprar mais porque não existia no celular, mas existia a intenção, a paixão e existia principalmente uma filosofia de educação capaz de ensinar à distância. E ali nós iniciamos, eles foram até lá, lógico, a Água Tirada contratou, né? Isso é um projeto da Água Tirada, e ali nós vimos que é possível. Nós tivemos
criança do primeiro ano, só para os filhos do nosso colaborador, é aprenderem a ler em 2 meses e 1 semana. Eu quero, né, daí eu te pergunto aqui, quais foram as crianças que aprenderam a ler na pandemia, que não estavam, talvez, né, uma boa escola particular? Então, existe tecnologia. E para eles foi muito importante, porque as crianças de lá, de Pompeia, se sentiam dentro do Pantanal. E eles aprenderam muito sobre o Pantanal, se despertaram muito para o Pantanal. Tanto é que agora, em abril, a gente vai receber visita deles também aqui no Pantanal, para estar fazendo, né, esse despertamento que foi para a família Nishimura também. Então, nós temos possibilidade, o nosso Pantanal, ela pode ter educação de muita qualidade. Vamos junto com vocês, parabéns pela associação, sabe? E está pronta. O nosso mundo é digital, ele mudou. Eu tinha lá o quê? Uma tutora que estava terminando o ensino médio, né? Terminou online, mas ela tinha o quê? A capacitação e os professores de lá. Então, ela tinha acompanhamento, ela tem suporte, a pessoa tem suporte para conseguir monitorar. Aí funciona o multisseriado, porque eram várias séries, sentar, mas cada um com seu fone, cada um com seu computador, e a tutora ali só tentando auxiliá-lo no que fosse necessário. São metodologias que dão certo, né? Muito certo, porque ela é através de projetos, é uma aprendizagem profunda, ela é, né, já constatada há 30 anos que ela está ali no Canadá, e a Fundação trouxe para o Brasil tem aproximadamente de 8 a 10 anos. Então, nós nos sentimos muito felizes. Terminou a pandemia, não podemos mais por situações burocráticas, mas temos a proposta de fazer isso daí, né, como um projeto piloto, porque acreditamos, e o Pantanal, se ele tem que produzir com tecnologia, como que nós vamos formar pessoas com capacidade para gestar essa tecnologia? Como que as famílias irão para lá? Então, ela é possível, é online, e ela está pronta para acontecer. Nós continuamos em contraturno. Os filhos dos nossos colaboradores, se estão na época, né, de alfabetização, eles são alfabetizados com 7 anos de idade, porque eles recebem o contraturno direto da Fundação Nishimura. Que bacana. É uma iniciativa que a gente vê que está surtindo efeito e a gente está colhendo frutos. Então, o técnico do futuro é o pessoal que está sendo alfabetizado hoje. O pessoal que foi alfabetizado na pandemia vão ser os técnicos do futuro. E aí, presidente, essa atuação do sindicato juntamente com o Senar, né, o que o senhor considera assim, que a gente pode trazer de ideias novas? Lógico, a gente está em Campo Grande, mas isso levando para presidentes, colegas nossos de Corumbá, por exemplo, o presidente Stefano, o presidente de Miranda, Aquidauana, para a gente agregar mais para as regiões do Pantanal. O que o senhor pode trazer para nós de experiência com o Campo Grande que a gente pode levar para o Pantanal? Olha, eu quero dizer que essa questão que a Nerinha disse da pandemia foi uma coisa muito grave que aconteceu. Até o projeto que eu fiz foi em função disso. O que aconteceu? As escolas ficaram paradas 2 anos. 2 anos fechadas as escolas. Agora, você imagina o prejuízo em termos cognitivo e de aprendizado para essas crianças, né? Então, esse projeto que eu fiz, na verdade, eu fui de encontro aos professores. O que eu fiz? Eu visitei a escola, eu levantei a realidade e aí trouxemos essa realidade para nós. Falei, o que nós podemos fazer para aumentar o índice de aprendizado de matemática e português, o IDEB, né? Uhum. Que isso é fundamental. E a gente vê que o IDEB estava caindo, dessa escola em particular. Então, nós tentamos levar isso, por isso o projeto Agroreforço, e a gente tentar, como a Narinha está dizendo, criar a obsolência dentro das escolas, criar a obsolência dentro da educação. O que é criar a obsolência? Você cria a obsolência para obter a inovação tecnológica, que está dentro dessa filosofia do aprendizado profundo, do profound learning, que é você, a criança se enxergar no futuro, ela se ver naquilo, imaginar aquilo que ela quer ser, e aí ela fazer por onde, ela aprender por onde. Então, hoje, os métodos da educação comprovadamente falharam. Comprovadamente falharam. Se você vê os índices PISA, os índices internacionais do PISA, os índices que o brasileiro está participando, ele só está caindo. Então, alguma coisa está errada, né?
Para isso, nós precisamos fazer o quê? A educação precisa de ajuda. Nós precisamos de pessoas envolvidas com seriedade, sem nenhum viés, né? Nem para lá, nem para cá, um viés voltado para a educação, para a verdade, para a ciência, para que isso reflita lá nessa geração, né? E assim, para você ter uma ideia, toda criança, ela se imagina qual que é o grande propósito dela. Ela tem que imaginar o grande propósito dela, por que ela está nesse planeta. E daí ela imagina, eu quero trabalhar lá naquela empresa do México, eu quero trabalhar nessa empresa aqui de Campo Grande, eu quero trabalhar lá nessa empresa de Corumbá. A criança se imaginar, que é o imaginal, que a gente chama, uma liderança imaginal, você imaginar o futuro e esse futuro ser criado dentro da escola. É isso. Presidente, o senhor tocou num ponto agora, estou aqui refletindo, vendo vocês conversarem, falando, nitidamente apaixonados pelos que fazem, nitidamente se entregando de verdade para que haja de fato um desenvolvimento. E aí eu volto à época da faculdade, à época das conversas com os nossos colegas. É muito importante para os profissionais, para os acadêmicos que estão na faculdade, né, nesse momento, olharem essas figuras e entenderem de fato o que é paixão por aquilo que se faz. Então, essa parte de você mostrar para a criança um futuro que ela pode ser e ela vai ser, mostrar para quem já está rumo ao mercado de que se você não tiver paixão naquilo que você faz, muito provável você vai ter muita dificuldade no seu futuro. Sim. Mas se você encontrar um caminho e olhar com essa base do desenvolvimento, de olhar um futuro próspero para todos nós, com toda certeza o sucesso vai chegar e não demora. Demora um pouquinho, mas ele chega, porque tudo é a longo prazo. Lógico. A educação é a longo prazo, né? Mas temos que começar ontem, né? E não podemos parar nunca, né? Não. E isso foi um assunto que a gente comentou também no primeiro episódio, essa questão do pertencimento. Então, assim, a gente vê que falta um pouco de mostrar isso para o povo pantaneiro, do pertencimento que ele tem em relação não só ao bioma, não só ao estado, mas com o Brasil e com o mundo. Porque ele não está entendendo a importância que ele tem para o Brasil e para o mundo. Uhum. E aí a gente vê muitos relatos de crianças e jovens que na primeira oportunidade, o que ele quer fazer quando ele tiver a oportunidade? Sair do Pantanal. Nós acabamos conversando ali, dando treinamento agora para os professores ali, né, a capacitação. Então, a queixa de alguns professores, a pergunta é isso, mas os nossos alunos fechou tal frigorífico em tal cidade pequena, daí querem vir para a cidade grande estudar, né, querem vir procurar serviço. E é isso que nós temos que gerar, é o propósito de vida, né, como o seu Eduardo falou ali. Mas qual que é a diferença dessa filosofia de vida? A primeira coisa, essa filosofia de educação, primeira coisa, você descobre o seu propósito de vida. Segunda coisa, o aluno é responsável pela aprendizagem. Então, ele tem que ser aprendizado. Depois que ele fez toda a aprendizagem, ele é responsável pela avaliação dele, porque ele recebe a avaliação. Ele vai fazer a avaliação. Eu aprendi, eu não aprendi, eu aprendi e sei ensinar, eu não aprendi, mas eu preciso de ajuda para me aprender. Então, essa troca entre eles, e se você vê já os relatos das crianças em Maracaju, da escola pública, e eles falando o que para a gente, né? O menino contando, eu entendi que o que eu aprendo tem relação com a minha vida, sabe? Então, é muito prazeroso você ouvir uma mãe falando, a minha filha me ajuda a resolver os problemas de casa hoje, ela tem autonomia. E ela era uma criança que ela era muito questionadora e ninguém resolvia os problemas dela. E hoje acabou a ansiedade dela. Então, uma associação como vocês, nossos sindicatos, né, unidos, Sindicato Porto Murtinho, bonito, aqui da UANA, vamos Corumbá, vamos sentar e estudar juntos, vamos lá conhecer a Fundação Nishimura, vamos montar um projeto. Nós temos nosso Senar tem toda a tecnologia hoje de aulas online, temos o Senaron, está aí pronto. Então, terceirizar o Senar pegar a parte da educação? Não, é auxiliar, é a necessidade. Onde que você tem um gerente hoje de uma fazenda no Pantanal, que foi criado no Pantanal, que estudou, que formou e que voltou e está sendo gerente, que está na faixa etária de 22, 25 anos? Você tem? É muito difícil. Não me lembro. Por quê?
Terminou o 5º ano, não aprendeu a ler, veio para a cidade, aí ele chega na cidade, ele se sente indiferente, ele se sente pior, não arruma um bom trabalho, aí não vai para a droga ou para a prostituição. Infelizmente, a droga está ali, compra, né? Os pais, na maioria, se separam, e para onde vão essas famílias? E aonde está a mão de obra, ou onde estão os sucessores ali, que também serão empreendedores no Pantanal? Então, é um problema que ele está aqui, hoje, urgente. Obrigada por essa oportunidade, a BPO, obrigada por vocês pensarem, obrigada, né, pelo seu Eduardo, né, o Monreal está aqui junto conosco e vamos pensar junto. Então, o De Olho está aqui para pensar. O De Olho Material Escolar também estamos aqui para nós pensarmos e levarmos soluções. Nós temos soluções prontas, basta a gente organizar isso daí. Nós que agradecemos a aula que estamos tendo aqui, é engrandecedor o que a gente está conversando, é algo que a gente precisa mostrar, a gente não pode ficar restrito a um escritório, né? Então a gente não pode ficar escondido, a gente precisa assumir o nosso papel. Uma coisa que a gente fala muito na associação, nas reuniões com os diretores e também com os associados e a equipe interna, é que nós temos o nosso papel. E o papel do sindicato, o papel da BPO, o papel do De Olho no Material Escolar, ele precisa ser mostrado. A gente precisa estar no campo, a gente precisa estar nas reuniões importantes em São Paulo, em Brasília, fora do Brasil, para mostrar a realidade. Então, a gente faz essa correlação e agradece também a participação de vocês. É uma coisa que, para mim, brilha os olhos, eu fico arrepiado quando a gente comenta desse assunto, porque é um assunto presente nas nossas discussões dia a dia na associação. A nossa preocupação com a cultura pantaneira, que está se perdendo ao longo dos anos. E aí, eu atuei no Pantanal na área comercial, eu andava um pouco por ali na Bilec, um pouco na região da Inhacolândia, e a gente vê a realidade acontecendo. Você levaria o seu filho para estudar numa escola do Pantanal? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que não. E isso é uma preocupação que a gente levanta. Nós sempre perguntar isso. Eu levaria, eu colocaria? Né? Hoje a nossa paixão é Maracaju, está na escola pública, porque nós precisamos resgatar a escola pública. Nós temos que olhar, se nós somos produtores rurais, temos a capacidade que temos hoje, a colheita que nós temos hoje, nós demos conta, foi a ciência que nos trouxe isso. E se a ciência nos deu isso, nós não teremos os sucessores desses grandes pesquisadores. Eles estão se perdendo, 24,5% está na rua, está na droga, está fora do mercado de trabalho. Então, já passou, né? Está aqui agora. Vamos olhar para isso? Vamos resgatar? Vamos levar uma capacitação apaixonante para dentro dos professores, que ali já vieram me pedir, você vai nas escolas a palestra para a gente? Estamos prontos para isso. O produtor ele tem que estar dentro da escola, o sindicato tem que ser o lugar de referência onde os professores vão buscar ajuda. E é isso que nós estamos fazendo, né? É isso que nós podemos fazer. Aproveitando o gancho, Nerinha, como é que a gente faz para que o professor da escola procure o De Olho no Material Escolar e convide para fazer uma capacitação ou ter uma palestra nos colégios? É só ele entrar no nosso Instagram, De Olho no Material Escolar, mandar uma mensagem, falar, eu quero uma palestra, eu quero vivenciando, eu quero, né, um mestre no agro na minha escola, e a gente retorna para eles. Que bacana. É fácil, né? Hoje é tão simples, né? Muito Qualquer simples. um tem Instagram hoje, né? Então... E nós temos uma biblioteca virtual, chama, né, Agroteca, é de graça, com curadoria da Exalc, temos mais de 500 materiais científicos ali transformados, da Embrapa, IAC, grandes, né, pesquisadores do Brasil estão ali de graça para os nossos professores e para os nossos alunos. Presidente, o senhor comentou com a gente a questão que o senhor é neto e filho de produtor rural. E a gente está falando um pouquinho de sucessão. Sucessão é somente para quem é dono, proprietário de alguma propriedade, ou a sucessão também vem na mão de obra? Eu acho que são as duas coisas, Guilherme. A mão de obra, ela parte muito da cultura da família. Tá? Então, se você tem um pai que tem aquela aptidão e faz muito bem aquilo, você, com certeza, o filho vê aquilo como um exemplo, né? E, em cima disso, o filho vai seguir os passos do pai. Agora, como a Narinha está falando, muitas vezes a falta de equilíbrio, vamos dizer assim, familiar, a falta de harmonia familiar, existem separações, existem falta de compreensões,
e esses relacionamentos não duram. Então, essa cadeia de sucessão muitas vezes é quebrada, porque o filho não vê, por uma série de situações, que a mãe fala aquilo, ou o pai fala isso da mãe, aqueles entes queridos, vamos dizer assim, aquele mito que o filho tem, ele é perdido, né? E no caso dos proprietários, é a mesma coisa, mas por outros motivos, né? Muitas das vezes os atrativos que existem para o meio, ou seja, a medicina, o direito, o filho vê o pai reclamando do preço da roupa do boi, reclamando do preço da soja, reclamando da mão de obra. Ele fala, pô, mas o senhor vai me colocar nessa furada? Né? Então, os filhos, a primeira coisa que eles pensam é arrendar, ou talvez até vender. Então, isso vai muito, o que eu falo assim, que é uma questão também intrínseca das pessoas. Que muitos filhos, você tem lá 5 filhos, com cada filho é igual o dedo da mão, um é diferente do outro. E muitas vezes o produtor fala, meu filho vai lá, de vez em quando ele vai tocar assim, que de vez em quando ele vai comigo na fazenda. Isso vem de dentro. Então, a pessoa que tem a vocação para a área rural, ninguém segura ele. Ele sai de um dia, no outro dia ele quer voltar para lá. Ele quer ficar lá. Ele quer tocar a vida de lá. É aquela questão de propósito, aonde você vai gastar o boleto da sua vida. O tempo seu, que é um tempo medido, é um tempo que você sabe que ele vai durar uma certa época e vai acabar. Mas eu resolvi pagar esse boleto aqui, é esse aqui que eu vou gastar a minha vida. Então, isso é para cada um, né? Então, eu vejo assim que existe maneiras de você estimular isso, de você buscar isso. Eu acho que os cursos técnicos são um grande atalho para isso, porque as faculdades não estão contribuindo em nada com isso. As faculdades estão distantes, é um absurdo da nossa realidade, é um abismo como essas universidades estão, até por como elas estão compostas hoje, e elas não têm ajuda, virou uma questão ideológica, entendeu? Puramente de militância, e que se distanciou da nossa realidade. E aí, eu vejo assim que os cursos técnicos, eles preparam a pessoa que tem vontade, né, que quer fazer, e que quer ver a vida que tem aquele propósito. Isso tudo, no meu entendimento, não sei se a Nerinha concorda, mas o grande problema nosso está no ensino fundamental. O grande problema do Brasil está aí. Alfabetização. Alfabetização, matemática e português. Isso aí... Que a gente está falando da base, né? Nós temos um dado, seu Eduardo, que se a criança não aprender a ler, é cientificamente comprovado, e a escrever, né, ela ler, escrever e as 4 operações de matemática até os 10 anos de idade, ela só tem 25% de chance de terminar o ensino médio. O ensino médio, tá? Então, isso é comprovado, é por aí. A criança, o ser humano, ele está preparado para a leitura. Quando ele chega aos 7 anos, que ele sabe ler, aquele prazer dele de olhar o mundo, e o mundo parou ali para ele, ele sabe definir o que ele está lendo, aquilo traz uma alegria internamente, uma capacidade entra dentro dele, aquela capacidade, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E é isso que nós temos que olhar. É para isso, nós estamos hoje discutindo o Plano Nacional de Educação lá em Brasília, o de olho no material escolar, nós temos uma equipe técnica lá, e essa é uma das grandes lutas que nós estamos ali. Tá, já passou, eles querem que vá até o 2º ano, tudo bem, mas no mínimo isso, não podemos passar mais disso, porque são sequelas. Graças a Deus que hoje estão se olhando para a primeira infância. Vai mudar nos próximos anos. Nós temos que investir nessa primeira infância, porque essa primeira infância é determinante para o ser humano. Que bacana. Uma correlação que a gente precisa prestar atenção, né? Porque a matemática, Guilherme, a matemática é a mãe do aprendizado. Você não sabe matemática, você não sabe física, não sabe química. E não sabe música. Você não interpreta. Aí o português também não. Então, a gente vê hoje muitos profissionais saindo das universidades, não sabem fazer uma regra de 3. A gente sofre muito. Não sabe acompanhar, não sabe regular uma plantadeira, não tem formação pura de matemática, né? Então, tudo isso que a gente vê está lá no ensino básico. Se nós arrumarmos ali, que é onde tem que resolver os nossos problemas. Tudo isso vem, aí é um atalho, as escolas técnicas vão vir, porque hoje as universidades viraram isso.
infelizmente, não está contribuindo com nada com a sociedade. E não é algo isolado de uma categoria. Não. Nós temos lá na BPO alguns estagiários e temos um programa de estágio também. E eu também participei de outros programas de estágio de algumas outras empresas. E uma das coisas que a gente nota é essa dificuldade em fazer regra de 3. E aí são de todas as áreas, das agrárias, da tecnologia, do pessoal das biológicas. Todos eles têm dificuldade de fazer a relação, montar a conta na mente e fazer uma regra de 3. Fato simples que o incentivo à BPO hoje por parte do PROAP, 2,5% do valor da arroba. E quando a gente fala 2,5%, a pessoa fica procurando como que ela vai achar esse número. E assim, é uma coisa que para pessoas do passado, eu cito o meu avô aqui, que estudou até a 4ª série, fazia Na ponta da língua. na ponta da língua. Exatamente. Então, assim, é uma preocupação nossa também, porque a gente está sofrendo isso na pele. Assim, eu vejo que aquilo que a gente estava falando no começo da conversa, a nossa educação nesse aspecto falhou. Está aí, para quem quiser, não precisamos. Porque falta dinheiro? Não falta dinheiro. Desculpa, mas não falta. O orçamento é bilionário. Não falta dinheiro. Então, mais uma vez eu digo, se nós conseguirmos tocar os professores, que aí também isso é um trabalho de conversa e de conscientização, eles todos vão resolver muita coisa, porque não é reforma de carteira, não é reforma de escola, pintar banco de escola, não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que se comprometem, e nós temos bons exemplos aqui, estou dizendo, isso não é geral, mas eu posso citar 3 escolas que estão aqui hoje, que se você vai lá, você abre a boca, você chora. Porque a alegria que eles têm e a vontade, e como eles se desenvolveram, é uma coisa espetacular. E está aqui, para as outras copiarem. Entendeu? Então, como dizia o caboclo, né? Quem quer arruma um motivo, quem não quer arruma uma desculpa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Quem quer arruma. E tudo isso, assim, eu estou dizendo porque eu fui naquela capacitação lá no Ishimura, foram 4 dias, né, Nerinha? Fora. E assim, para mim, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou engenheiro agrônomo. Só que aqueles conceitos todos eu levei para a minha administração. Eu mudei minha cabeça ali, entendeu? Transformou. Que bom. Porque a pessoa fala, pô, bicho, espera um pouquinho, você está batendo na tecla errada. Esse cara não é assim que você conquista. Que bacana. Entendeu? Então, tudo isso muda. E essa questão da avaliação, por exemplo, você dá uma apostila para o aluno e cobrar na prova, está obsoleto. É obsoleto, é igual você pegar um cavalo puxando um carrinho e um carro elétrico, ou um carro voador. Nós estamos comparando 2 coisas, a mesma coisa, a apostila com a prova. Vamos em prova semana que vem. Decora aí, negado. Na outra semana ninguém sabe mais nada. Nem lembra do que ele estudou. Então, esse aprendizado, ele precisa ser obsoletilizado. Aquilo está obsoleto. Você está passado. Então, esse método que a Nerinha falou, que o Dr. Tom Rudnick, lá da escola de Calgary, lá do Canadá, é um método fantástico. Porque principalmente, ele casa com o campo. Porque a linha de pensamento dele, a linha de estruturação dele, é com a experiência, é com a prática. E nada melhor no campo, se você vai fazer uma aula lá de horticultura, de horta, ou de leite, qualquer outra coisa, o aluno está ali na prática. Então, aquela vivência dele solidifica no conhecimento. Tá? E nós estamos tendo uma concorrência muito ruim agora, que eu estou dizendo que não que a tecnologia é ruim, mas uma concorrência de tempo. Se me permita Com certeza, falar um pouco dessa experiência, o Instituto MIT de Massachusetts desenvolveu a pesquisa mais importante deles do ano, foi com 54 alunos, que eles colocaram os alunos para fazer uma pesquisa e escrever uma redação de 500 palavras a 1.000 palavras. 3 grupos de alunos. Um grupo, eles falaram, você pesquisa no Google, o outro grupo você pesquisa com a inteligência artificial, e a outro grupo vocês pesquisam com a caneta e com o livro. Tá? Fizeram as redações e aí convidaram os alunos, logo após, para falar sobre o que eles tinham escrito. O pessoal que fez a pesquisa no Google,
lembrou de algumas palavras e raramente ele falou alguma coisa do que eles tinham acabado de escrever. O pessoal da inteligência artificial não lembrou absolutamente nada, 90% não lembrou o que tinha acabado de escrever, através da inteligência artificial. E o pessoal que fez a pesquisa na munheca, como diz o outro, lá usando seus próprios meios, foi capaz até de recitar passagens e frases que eles tinham acabado de escrever. Então você vê que a apreensão cognitiva, quando você realmente estuda e pega um livro, como nós estamos lançando hoje, um livro fantástico da Marcela, nossa colega produtora rural também, que está fazendo um lançamento hoje, isso tudo é uma competição de tempo. Ou seja, se você conseguir convencer o aluno a ficar mais tempo fazendo um trabalho de pesquisa, você ganhou a parada. Não que a inteligência artificial seja ruim, não, mas nós temos que saber como usá-la. Tá? Então, essa pesquisa, para mim, ela é altamente didática. Está aí para quem quiser ver. E o nível cerebral, eles fizeram a medição também do nível cerebral, o pessoal que trabalhou com a IA foi o mais inativo, o cérebro não funcionou. Faz todo sentido. Né? Então, eles estão desenvolvendo um conceito que chama brain rot, o cérebro podre, né? Que a maioria dos nossos adolescentes hoje estão ficando só rodando em redes sociais, roda a tela e não consegue aprender nada, o cérebro fica podre. Né? Então, isso é triste a gente ver. Agora, nós temos que saber combater. Se nós conhecemos os caminhos, nós temos que tentar segui-los. Levar a solução, né, seu Exatamente. Eduardo? Paralela a isso, né, eu quero deixar com vocês aqui, de uma escola pública, um menino de 5º ano, era cliente da coordenação, já estava para desistir de estudar, e essa criança, implantaram nessa escola, começaram a implantar a filosofia, aprendizagem profunda, e a professora de português com matemática, português com educação física, se uniram para fazer uma aventura de aprendizagem. Conhecer Maracaju, que era a aventura que eles queriam, e, em cima, fazerem alguns poemas com rima. E aonde que eles iam fazer esses poemas? Dentro da aula de educação física, nas atividades de educação física. Então, se olhar naturalmente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Rodaram a cidade, fizeram, e olha o que esse menino fez, que era o cliente da escola da coordenação, né? Na Praça Central. No coração da cidade, tão bela, tem uma praça com banco e aquarela. As árvores dançam com brisa macia. Nela se encontram 1000 alegrias. Crianças correm, jogam bola, sorrindo. Idosos conversam, o tempo vai indo. Famílias se juntam em tardes gostosas, as crianças todas lindas e formosas. Na praça, tudo tem cor, tem vida, carinho e amor. Lá, a cidade respira e se abraça, com gente feliz espalhada na praça. Isto é possível numa aula de educação física, uma criança de 5º ano, de periferia, com todas as possibilidades de já sair da escola, encontra-se este talento perdido. E a metodologia, a filosofia de educação é para resgatar isso. Olha quanto conhecimento, quanta capacidade. Aí você fala, chat GPT. Não, eles fizeram ao vivo, numa escola, numa aula de educação física, tá? Junto com a professora de português. Quantas oportunidades nós temos? Quantos perdidos nós temos aí? Então, é isso. Se unidos, nós podemos. Recursos estão aí, as metodologias estão aí prontinhas para ser aplicada, para capacitar os professores, para eles poderem fazer esse tipo de atividade. Imagina a felicidade de um professor desse, o dia que nós chegamos, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer isso aqui em placas e vamos levar e vai ficar pronto na praça. Mostrando, ele falou, o meu nome como professor na Praça Central de Maracaju, né? Então, é isso daí que está pronto para ser feito e é possível. Eu fico imaginando como a mãe e o pai dessa criança se sentiu, vendo que o filho dele tem a oportunidade de crescimento, né? Muitas vezes a gente vê os pais, às vezes, preocupados com o futuro do filho e eles não sabem o que fazer. E aqui foi um suspiro, né? De ver que o filho tem sim a oportunidade para dar continuidade na vida e chegar a algum lugar muito diferente do que ele esperava.
Agora, nossos convidados, eu gostaria de agradecer a nossa conversa inicial. A gente tem outros convidados para entrarem. E eu gostaria de fazer uma indagação aqui. Gostaria que vocês deixassem um recado para o público. E me veio à mente citar a sensibilidade que o agronegócio tem e a preocupação que a gente tem nisso tudo que a gente está conversando, porque lá fora nós não somos vistos como sensíveis, nós somos vistos como os brutos, que a gente não olha para esse lado. E olha a tamanha sensibilidade que a gente está tendo numa conversa onde a gente está falando das raízes, da base e do futuro, não só do pessoal que está ligado ao agro, mas sim de toda a sociedade. Eu gostaria que vocês deixassem um recado para quem está nos assistindo e quem vai vir escutar a gente sobre algo relacionado à sensibilidade que o agronegócio tem. Eu deixo para os nossos sindicatos rurais. Cada sindicato rural, vamos ser um multiplicador da educação de qualidade, aquela que ensina a verdade, porque a palavra nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Vamos saber comunicar esta verdade, porque nós, cada produtor rural, é fruto do conhecimento, é fruto da verdade. Unidos, nós seremos muito fortes. Eu deixo esse recadinho para vocês. Muito obrigada. Guilherme, eu acho que o que a Nerinha disse é fundamental a gente cerrar fileiras nesse sentido, de que a educação precisa dessa ajuda, precisa dessa contribuição, e muitos de nós estudou em escola pública, teve a formação nessa base, e cabe sim dar a sua contribuição. O Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, ele vem fazendo isso já há alguns anos com a Expo Campo, com outras capacitações também, algumas parcerias que a gente tem, principalmente com o Senar, né, que essa é fundamental, mas nós precisamos ir mais longe, e avançarmos nisso, porque nós queremos excelência sim na educação, e nós podemos chegar lá. Nós temos todas as condições de ter uma educação com excelência, e isso passa por essa revolução, por essa busca de criar uma obsolência e buscar a transformação, buscar a inovação dentro da educação. Em 10 anos, nós unidos chegaremos lá, em breve, e o Brasil precisa de nós. Já lançamos uma meta aqui. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço pelo papo engrandecedor. Isso aí é de grande valia, tanto para a BPO quanto para o público em geral, né? Esse é o trabalho que a BPO traz. A gente está muito preocupado com essa questão cultural, a questão do aprendizado também do pessoal que está no campo. Então, a gente vai trocar agora os convidados, a gente vai dar oportunidade para algumas outras pessoas, a gente agradece. Como eu disse, é uma conversa bem dinâmica e a gente agradece pelo papo. Obrigado, Nerinha, obrigado, presidente. Valeu. E esperamos que outras oportunidades surjam para a gente continuar essa conversa. Obrigada, estamos às ordens, vocês. Maracaju, estamos prontos. Deus abençoe. Contem com... Dando continuidade a esse papo maravilhoso que nós estamos tendo aqui no Sindicato Rural de Campo Grande. Um papo engrandecedor, onde em vários momentos eu me senti arrepiado e emocionado, porque é um assunto que a gente precisa debater, a gente precisa discutir. É o aprendizado, é a criança, é o jovem, é o futuro. E agora a gente está com uma pessoa muito importante no dia de hoje, também para esse evento e para a cultura pantaneira. Como a Associação Pantaneira de Produtores Orgânicos e Sustentáveis, a gente tem o prazer de conversar com a Marcela, que é a escritora de um livro que ela está lançando hoje. E eu gostaria, Marcela, que você se apresentasse para nós. Quem é a Marcela? Guilherme, Denner, pessoal, prazer estar aqui. Eu sou a Marcela e eu gosto de escrever, de ilustrar, de pintar. Sou agrônoma e trabalho no Pantanal desde 1975. Então, é uma longa história de muita paixão e de muito acompanhamento de tudo. Inclusive, nós já tivemos uma escolinha pantaneira na fazenda, então a gente acompanha muito essa vontade das crianças de aprenderem, de lerem e de saberem. E me ocorreu de escrever desta vez para as crianças urbanas, para aproximar o campo. Então, para chegar na sala de aula, essa nossa realidade. Esse personagem, o Tiquinho,
Já teve o primeiro livro, que explicava justamente a escola pantaneira, aí o segundo das aves, todas as aves do Pantanal, com as famílias, as ordens, e também, e daí me ocorreu da comitiva. E assim, vamos ver se a gente consegue pôr nas salas de aula para as crianças estarem bem pertinho do nosso Pantanal. E se depender da BPO, a gente vai fazer um esforço tremendo para que a gente consiga chegar em vários locais, não só no Mato Grosso do Sul. Porque esse livro é engrandecedor, eu tive a oportunidade de ler antes do lançamento. Uhum. E assim, o que conta é maravilhoso, porque mostra a realidade. Uhum. Mostra a realidade mesmo do que é uma comitiva, do que é a vida do Pantanal. Faz uma correlação o ano de 2025, está citado, mas a gente faz uma correlação com um relato histórico de toda a história de uma comitiva dentro do Pantanal, porque a comitiva mostra a história pantaneira. Ela mostra o que é a essência do produtor, a essência do peão, a essência da criança, o sonho, né? Então, engrandecedor. Não mudou, né, Guilherme? Não mudou. É uma coisa que ainda existe, tem diminuído muito. Então, eu acho importante o registro dessa história, porque no Pantanal lá para dentro vai continuar, porque os caminhões jamais vão chegar lá. Temos as nossas estações, temos a enchente, temos a seca. Então, vamos dizer, isso vai continuar, eu acredito, para sempre. Mas está diminuindo. E é uma coisa tão bonita, porque é a natureza, é a harmonia, vamos dizer, da produção que o Pantanal tem, junto com a fauna, com a flora, e coexiste maravilhosamente bem. Marcela, eu tive a oportunidade de dar uma olhada e a gente tem alguns relatos desenhados. Quem que realizou esses desenhos? Eu gosto muito, desde criança eu pinto. Sempre gostei de pintar. O que eu achava na frente eu já rabiscava, desenhava. E então, vamos dizer assim, as ilustrações são minhas. Fiz muitos anos em acrílica e depois passei para a técnica de aquarela, que assim, é muito... aquarela proporciona você estar num lugar com pouco material e você já pode pintar. As outras técnicas, você precisa de telas grandes, já é mais difícil. Então, a aquarela é uma coisa muito gostosa. Que bacana. Você senta e faz. Só que a água flui e você tem que trabalhar ou com ela ou sem ela. Ela é uma técnica, assim, ela é preciosa. Você tem que ir trabalhando com a água. Que bacana. Marcelo, Sim. o Pantanal tem muitos adjetivos. Uns chamam de apaixonante, outros de inspirador, outros de místico. O que é o Pantanal para você? Defina o Pantanal. Ai, se me pega assim de surpresa, né? Mas vamos ao lugar. É um lugar de encanto, porque ela é muito diversa. Uma hora ela é seca, uma hora ela está com muita água. Então ela muda demais. E eu falo assim, uma palavra também do homem pantaneiro, é o homem que se adapta. Acho que é a maior qualidade, porque você tem que se adaptar a conviver no Pantanal. Entendi. O Pantanal é maravilhoso. É maravilhoso. Eu até queria mostrar, só posso mostrar um pouquinho? Pode, com certeza. Fique à vontade. Para as crianças, não sei qual câmera aqui que pode ser naquela ali. Naquela ali. Então, para as crianças e os jovens e adultos verem o Pantanal, todas as subpantanais que nós temos. Então, aqui é do Mato Grosso do Sul e eu desenhei aqui todos os pantanais e é justamente o caminho que o Tiquinho faz na comitiva. Então, vai passando, sai do Aquidauana, vai para Nhacolândia, sai no Paiaguás, o rio Piquiri, e do outro lado já é o Mato Grosso. Então, são registros que fazem parte da comitiva também. As bruacas, as histórias de tudo, como é que pega e fazem os laços na fazenda, lonqueado e fazem na fazenda. Então, tudo que sai da fazenda, eu tentei colocar no livro para as pessoas entenderem que tudo é local, é regional, são os hábitos. E sustentável.
tudo sustentável. Então, é precioso. É o bioma mais preservado do Brasil. Isso não temos O dúvida, Pantanal né? é sustentável por natureza, né? E É. aí eu vi que também no livro a gente tem a citação do boi bombeiro, O boi bombeiro. que é o controle que a gente tem da massa de pastagem para que a gente não controle os incêndios anualmente no Pantanal. Porque aquela macega que tem quando não tem o boi realmente é incontrolável. Não dá para apagar um incêndio daquele. E o outro, vamos dizer que dá para ter um certo controle. Então, o boi é o bombeiro do Pantanal. E é importante a gente fazer essa correlação. Justamente o presidente Monreal estava aqui junto com a Nerinha e a gente falou sobre isso. Mostrar que o campo não é o vilão. Não é? Não é o vilão. Muito pelo contrário. Pelo contrário. E aí eu pedi para eles fazerem uma fala falando da sensibilidade que o agro tem, que não é conhecido pelo público em geral. Porque nós somos tratados como pessoas insensíveis. Nós somos tratados como pessoas brutas, né? Pelo trabalho que a gente tem muito braçal, a gente vê domando cavalos ou trabalhando com animais grandes. Então isso remete as pessoas a entenderem que nós somos pessoas insensíveis. Mas olha a importância do que a gente está tendo aqui hoje, a conversa que a gente está tendo e o livro que a gente tem, mostrando a sensibilidade de um jovem que ainda não chegou na fase adulta, mostrando que ele vê a importância de um trabalho, que ele tem um colega que está indo para a faculdade, que ele tem os pais dele atuando na região, Incentivando ele e a paixão que ele tem. E no final, e aí ele conta muita coisa. Então é muito importante isso, a gente ter algo escrito, e aí eu cito, eu gosto muito de ler as obras do Abílio. O Denner de vez em quando me vê rindo lá na minha sala na BPO, porque o Abílio é um escritor que eu consigo rir com o que ele escrevia. Então, assim, é importante, eu gosto muito de história. E aí eu vou fazer até uma correlação aqui, Marcelo. Uma das músicas que tem no livro era a música preferida do meu avô. Ai, que delícia. Que é Mágoas de um Boiadeiro. Porque justamente ele veio da época onde se trabalhava com carro de boi. Então ele saía da região entre Alcinópolis e Coxim para ir para a cidade de Coxim. Demorava-se 30 dias para chegar. Hoje a gente demora 1 hora de carro. Então, essas comparações. Exatamente. Então, né? ele sempre ouvia a música e ele sempre fazia essa correlação com o passado dele. Falava, naquela época a gente andava de carro de boi, então a gente tinha estradas, as estradas eram diferentes, não eram estradas igual a gente tem hoje, asfaltado, e ele ainda em vida conseguiu ver a estrada asfaltada lá, e a gente chegando em 50 minutos na propriedade. E a estrada, a 419, que o Tiquinho conta, era a estrada que o Marechal Rondon abriu para pôr o telégrafo. Então, vamos dizer assim, é histórico. Depois, claro, modernizaram, tiraram as cimbras, as porteiras todas. E hoje está asfaltando, né? Está asfaltando. Então, vamos dizer, está chegando a modernidade realmente, né? Muito bacana. Conta mais pra gente, que eu vi que existem outros livros. Tem. E aí, qual que é a relação dos outros livros com a Comitiva Pantaneira? Então, todos são do Tiquinho narrando. Então, primeiro, ele era mais jovem e ele frequentava a escola pantaneira, ele ia a cavalo, chegava lá, uns iam de bicicleta. E eu achava importante passar o valor do homem pantaneiro indo para a escola, o que tem de vida realmente acontecendo lá dentro, né? Não, tem o lado todo agro e tem o lado das famílias que moram lá. Já o segundo livro, os turistas vêm para ver aves, para ver toda a nossa beleza. Então, o Tiquinho anda por alguma fazenda e ele vai mudando de nicho, ele sai da vazante, da sede, ele vai para o curral, ele vai para o cerrado, ele vai para lugar de mata, aí o tipo de ave muda, os pássaros mudam. E ele vai relatando e tem o nome das famílias, da ordem toda. E aí surgiu da comitiva, porque realmente é uma paixão, né, a comitiva, né? E a comitiva é totalmente correlacionada com o Pantanal. Ele já está mais velho. Então agora ele decidiu que ele quer viver no campo. E aí no finalzinho ele fala que o sonho dele é passar um tempo em Aquidauana fazendo técnico agrícola.
E ele agora, vamos dizer, ele está nessa fase. Então, o Tiquinho está acompanhando pela idade também. Mais nos uma vez eu me livros. sinto arrepiado, porque a gente tem essa gratidão de as coisas funcionarem de uma forma no contexto bom para o que a gente está inserido. E a gente estava comentando justamente isso. A formação técnica para o pantaneiro Muito importante. e a importância que ela tem da gente retomar a sucessão não só de familiares produtores, mas sim de pessoas que estão ligadas à mão de obra, que é o peão, que é o pessoal da comitiva. Então, assim, se eu não consigo passar a cultura de um laço que eu faço ele Exatamente. na beira de um galpão, como que o meu futuro vai saber como usar um laço? Isso aí. Então, assim, a gente abordou esse ponto e agora a gente está mostrando na prática que existem ferramentas como o livro para que a gente Exatamente. consiga repassar essa cultura. E as fazendas estão modernizando, então precisa desse estudo a mais, porque existe a inseminação, existe outras formas assim para poder ter uma sobrevivência econômica. E isso precisa um preparo, precisa um estudo. A gente fazendo a correlação com a sustentabilidade, a gente está abordando o lado social, que está totalmente ligado ao lado econômico, e o Pantanal no ambiental é uma referência. Uma referência, sem dúvida. Como citado no livro, é o bioma um dos mais preservados do mundo e hoje o mais preservado do Brasil. É o mais preservado do Brasil, com certeza. Marcela, que recado que você pode deixar para nós e para quem está nos assistindo sobre a importância da gente trabalhar esse desenvolvimento de ideias e mostrar qual é a realidade de um bioma? No caso, a gente está falando de Pantanal, mas a gente pode externalizar isso para os outros biomas, como a Amazônia, a Caatinga, o Pampa, são biomas únicos, e até mesmo o Cerrado. O que você pode deixar de recado para nós, como escritora, como uma pessoa que nasceu fora do Brasil? Nasci fora. Que, para quem não sabe, Marcela é sul-africana, né? Nasci na África do Sul e meus pais são tchecos. Que bacana. Avós, todo mundo são tchecos. Então, assim, qual recado você deixa para a sociedade em geral? A importância de se fomentar essa questão de escritura, de leitura. Eu acho que assim, começa do incentivo desde pequeno da leitura. Precisa ter leitura de vários temas, é muito importante isso. Então, eu acho que a criança leva isso. Daí o jovem procura mais e tem que despertar curiosidade. Isso faz parte do aprendizado, né? Que bacana. Marcela, a gente agradece pelo papo que a gente teve. É engrandecedor a gente ouvir histórias e estar com quem está escrevendo histórias. Porque, assim, eu não tive a oportunidade de conhecer nem o Manuel, nem o Abílio. São escritores pantaneiros. Mas eu tô tendo a oportunidade de conhecer a Marcela. E um outro fato bacana é que a Marcela faz parte da associação. Fazemos parte da associação e meus filhos também. Exatamente, a família toda está inserida. A família toda está aqui. Isso é muito bom e é o que a associação quer trazer de trabalho. Nós temos o cuidado hoje de, dentro do nosso protocolo, que está se atualizando, colocar uma pesquisa cultural. Nós colocamos umas perguntas para que os inspetores que vão na propriedade façam perguntas sobre a relação cultural do Pantanal. Ela não vale ponto, mas é um ato de pesquisa que a gente tem para depois compilar esses dados para a gente tomar uma decisão do que a gente pode fazer. E a gente está atuando junto com a Embrapa, junto com os sindicatos rurais, junto com o Senar, Sistema FamaSul, para que a gente possa levar isso para o campo e não só Pantanal. Porque o que nasce no Pantanal, eu vejo hoje que ele é muito mais estruturado para a gente replicar lá fora. Agora, o que a gente tem lá fora para replicar no Pantanal é um pouquinho mais complicado, por conta da adaptação que a gente tem do bioma. Então, nem tudo dá certo no Pantanal, mas o que geralmente dá certo no Pantanal, dá certo lá fora. Devagar e sempre. Exatamente. Marcela, muito obrigado, muito pelo papo. A gente fica muito feliz. Dênia, foi muito bom. A gente Parabéns agradece. pela associação. A gente agradece. Parabéns pelo livro. Obrigada. E muito obrigado por nos fazer se apaixonar cada vez mais pelo Pantanal, Isso através aí. da sua arte. A intenção é essa. Obrigada. Obrigado. E a gente vai dar continuidade no papo. A gente vai ter mais alguns convidados. Hoje é um dia muito importante, um evento muito importante aqui no Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguim. E aí a gente
conforme for rodando os convidados, a gente vai abordando outros assuntos, mas o tema central é essa discussão sobre a educação, sobre a cultura, e o que a gente pode fazer como associação, como sindicato, como público em geral, no caso a sociedade em geral, para que a gente possa engrandecer cada vez mais o conhecimento. Né, Denner? É isso aí, Guilherme. Como pantaneiros, estou me tornando pantaneiro também, eu preciso me incluir nessa aqui. Como pantaneiros, nós agradecemos muito essa oportunidade que a gente está tendo aqui de aprender tanto. Bom, obrigada. Vamos dar continuidade. Dando continuidade ao nosso papo, um papo bem dinâmico, né? Nós estávamos com 2 convidados inicialmente, depois viemos com a Marcela, que foi somente uma convidada, e agora retornamos com mais 2 convidados. Então, nesse evento Expocampo, que está acontecendo pelo Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, nós estamos com o Lucas, que é do Senar, e o nosso diretor Francis, que é da Escola Barão do Rio Branco, em Rochedinho. No distrito de Rochedinho, exatamente. Que bacana. Então a gente vai dar continuidade a esse papo. E aí eu queria abrir conversando um pouquinho com o Lucas, e aí para o Lucas explicar para nós como é que o Senar atua no âmbito educacional no campo. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Trago um abraço do nosso presidente, senhor Marcelo Bertoni, Lucas Galvão, nosso superintendente do Senar. É uma satisfação estar aqui, sobretudo no encontro que tem como cerne o contexto de educação. O Senar é uma entidade privada, né, que funciona com aporte, arrecadação, sustento e o engajamento do produtor rural no âmbito nacional e que aqui no Mato Grosso do Sul executa essas ações de educação voltadas, sobretudo, para o mundo do trabalho. Então, prioritariamente, educação profissional. É o cerne, é o eixo, é o protagonismo que nós temos, é mais dentro desse contexto. Então, nós atuamos com cursos livres, que são aqueles cursos mais rápidos, sabe? Curso de 16, 24 horas, 32 horas, até cursos técnicos de nível médio. Né? No nosso caso, são cursos subsequentes, mas são cursos mais robustos, que levam 2 anos para se concluir com uma formação. É um escopo muito versátil, porque além dos cursos direcionados para o manejo, para a técnica produtiva, a gente também tem programas e cursos na área de promoção social que ensinam desde educação financeira, relações interpessoais, oratória, até liderança, comunicação. Então, a versatilidade que o Senar tem é para gerar esse desenvolvimento, esse engajamento, esse protagonismo de quem atua no campo, trabalhador rural e produtor rural, para que se desenvolva e amplie a sua capacidade produtiva também. Muito bacana, Lucas. Agora, passando a palavra para o nosso diretor Francis, eu queria, diretor, que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho da Escola Barão do Rio Branco. Certo. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Falando sobre educação, sobre um tema tão fundamental e importante para a nossa sociedade. A Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco é localizada dentro da comunidade do distrito de Rochedinho, né? É uma escola que se tornou agrícola, o fazer agrícola mesmo, agropecuário, há pouco tempo, desde 2019, mas é uma escola que já tem uma estrada de vida longa, né? De mais de 70 anos. Então, mais uma escola que praticamente não tinha essa escolha, essa opção pelo agro. Então era uma escola urbana, localizada no meio rural. Então ela não tinha uma identidade do campo, né? E isso foi se construindo com o tempo, com o fazer pedagógico, voltado para o campo, voltado para a valorização das tarefas do homem do campo, né? Dar valor para ele, para as pessoas que moram lá, para que elas se sintam bem valorizadas, com a consciência de que elas podem ter uma vida de qualidade dentro do campo, né? Sustentar a sua família e ter um futuro promissor dentro do campo, morando lá e não queira sair, que tenha orgulho de ser de lá. Então a gente, desde 2015, a gente vem trabalhando dentro dessa perspectiva, né, de práticas exitosas nesse sentido, e contamos no decorrer do caminho com vários parceiros, né, como por exemplo o Senar, que tem uma presença muito forte na comunidade e na escola. Então, assim, desde o concurso do Agrinho até assistência técnica de cursos e acompanhamento de alguns tipos de produção dentro da escola, a gente vem contando
com o Senar, a gente conta com o sindicato também, que tem uma presença muito forte e colabora com isso. Então a escola foi se construindo até o ponto de que a prefeitura entendeu que ela não era só uma escola do campo, que ela deveria ter o título de agrícola, por conta do fazer dela voltado para a prática, para as atividades que são desenvolvidas naquele meio e para a referência que ela se tornou para os pequenos produtores, os médios produtores e os grandes produtores. E está formando não só pessoas capacitadas para estar trabalhando entre eles, mas de repente um empreendedor, alguém que possa sair de lá com a cabeça e empreender algo que seja bom para ele, para sua família e para a comunidade em si, porque quando uma criança se transforma num bom profissional, ele transforma não só a sua família, ele transforma toda a sociedade em sua volta. É uma coisa que a gente, desde o começo da conversa, nós estamos encantados e vários momentos arrepiados e emocionados com esse engrandecimento, porque a gente está conseguindo ver o que a nossa luta diária na associação em relação à educação e à cultura, ela já está sendo botada em prática. E para um povo que geralmente não é levado muito a sério nessa questão, que é o lado do agronegócio. Então a gente está vendo que nós estamos fazendo e nós precisamos mostrar. E um dos papéis do nosso podcast e da BPO é justamente esse, mostrar para o público em geral, principalmente o consumidor da carne, porque a BPO é uma associação que veicula a carne de origem pantaneira, e através do consumo de carne a gente chegar com essas informações para que quem esteja consumindo a carne, quem esteja comprando carne para alimentar sua família no dia a dia, entenda que o produtor que produz esse produto, ele tem essa responsabilidade e esse caminho para ser seguido. Então ele já está fazendo por onde? Ele não está esperando alguém vir, pegar na mão dele e fazer. Não, ele já está fazendo. Então isso é muito importante. E Lucas, como você pode falar para nós que é uma organização, de como que a gente pode começar? Por exemplo, a gente tem o diretor Francis aqui, mas eu tenho um diretor de um colégio que ele não conhece e ele queria receber esse trabalho, receber o Senar para começar a fomentar esse trabalho na escola. Como que a gente pode organizar isso? No contexto do agro, a gente já identificou que uma oportunidade de expansão dessa comunicação de uma maneira mais assertiva é que a gente se ajude em rede a disseminar melhor essas boas práticas. Então, um bom vetor de trabalho é multiplicar essa comunicação, alcançando mais escolas, por meio de mais parceiros, por meio de divulgação de ações que hoje em dia a gente não pode deixar de considerar o contexto de mídias sociais. Então isso está muito presente. Então eu acho que esse primeiro degrau é um elemento muito importante. O segundo degrau, é a presença nas comunidades escolares. Então, a partir do momento que a gente já conseguiu essa relação, já se estabeleceu um ponto de contato, é extremamente importante que a associação, que o Senar, que outras entidades interessadas numa evolução do mecanismo de educação como um projeto social de desenvolvimento estejam presentes. A gente percebe hoje em dia, vocês devem observar, que os grandes bancos, eles têm as suas fundações educacionais. Então, nada mais natural e estratégico que as grandes empresas do agro, as grandes associações do agro, os sindicatos rurais, e por que não dizer que as próprias escolas agrícolas comuniquem cada vez mais e melhor os resultados da sua formação. Porque uma coisa que é importante, acredito que os outros entrevistados, participantes do podcast, devam ter mencionado. A nossa identidade de povo brasileiro é uma identidade do agro. Em algum momento da nossa história isso se esqueceu, isso se perdeu, se confundiu. Então, comunicar com a nossa história, com a nossa essência, é uma baita de uma alavanca de sucesso. Para quem atua com Agrinho, eu sou suspeitíssimo para falar, o Agrinho é um programa da unidade do Senar da qual eu faço parte, o professor aqui vai bem considerar o Agrinho, né? Ele traz esse propósito e esse senso de identidade com o programa para que o menino do Fundamental 1 se sinta representado. É o meu povo, é o Mato Grosso do Sul. Então,
essa comunicação, esse senso de pertencimento, que começa pela escolha dos canais, precisa passar pela presença. E um terceiro elemento que eu acho que é importante é, dado que comunicamos bem, estamos presentes, então a partir de agora a gente precisa fortalecer essas redes e disseminar conhecimento científico. É um problema para o Brasil hoje e triste reconhecer que os nossos índices de educação nos diversos rankings que a gente observa não são os melhores. Já temos o problema. Então, o que a gente pode fazer em rede para multiplicar uma boa metodologia, parar de considerar exclusivamente narrativas e tratar quais são os eixos temáticos e também metodológicos que deram certo? Como que a gente pode estruturar isso, disseminar e compartilhar isso de uma maneira mais rica? Então, é importante a gente, pelo menos inicialmente, passar por esses 3 degraus. Eu acho que é uma boa dica, né, que a gente pode discutir, evoluir e compartilhar. É muito interessante porque a gente recebeu, tempos atrás, alguns professores lá e alunos também lá na associação, falando sobre o Agrinho. E aí um dos temas era o Pantanal, então eles vieram para que a gente pudesse conversar um pouco, falar um pouco como é o trabalho da associação, como que é o trabalho do produtor no Pantanal. E foi nítido a observação deles em relação a como o produtor pantaneiro tem trabalhado para poder preservar e, ao mesmo tempo, ter também a sua renda, né? Lógico, progredir sempre. E aí eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que falou do Agrinho, para o nosso diretor aqui. Acompanhando esse progresso de alunos, de professores, o que o senhor sentiu nesse processo, desse projeto maravilhoso que é o Agrinho, mas também falar sobre o agro nas escolas, não só na escola em que o senhor é diretor, mas nas outras que o senhor tem a oportunidade de observar também? Olha, iniciando a fala pelo Agrinho, ele é transformador, né? Esse programa, esse concurso, se assim posso dizer, ele é transformador, porque ele traz temas diferentes a cada edição e ele faz com que a escola, desde o meu primário até o ensino médio, não sei se o médio participa, acho fundamental, né? Ainda não, é só o fundamental. Então, tipo, até o fundamental, desde o primeiro ano até o 9º ano, ele se envolva no processo, né? Então, a gente percebe que toda escola começa a ter essa consciência. Esse ano foi o tema foi o Pantanal, e eu acho que ficou claro para eles que o problema no Pantanal não está lá no Pantanal, que ele começa aqui, que ele começa nas bacias, que ele começa quando a gente desperdiça a água. Então, tipo, essa questão da água cinza, reaproveitamento de água, consciência, a questão do assoreamento dos rios, todas essas questões, ela influencia lá, porque a água que chega lá, ela não brota somente lá, ela vai para um percurso até chegar lá. Então, o Agrinho, para Barão do Rio Branco, onde eu tenho mais propriedade para falar, é transformador, é algo que vem para inovar. As crianças se sentem muito valorizadas. No dia da premiação, nossa, é uma euforia, é um evento assim gigantesco, com centenas, não sei se poderia ousar falar milhares, mas centenas de pessoas que você vê no dia do evento. Com certeza são milhares de pessoas para fazer com que aquele evento de forma indireta também aconteça. Então, é realmente muito importante. E outro ponto que eu queria frisar, muito interessante, falando sobre a questão do agro, que essa troca de experiência e essas paradas, como a gente teve no dia de hoje, elas são fundamentais para a educação. Exatamente para a gente ter, primeiro, uma parte teórica, de embasamento, fundamentada no conhecimento científico, por profissionais que têm propriedade para falar sobre o que estão falando, e para que a gente tenha também aquela bagagem para quando a gente for para a escola se sentir do agro, porque como que eu ensino o meu aluno se sentir do agro, ter orgulho do agro, se eu, professor, não me sinto do agro e não tenho orgulho do agro? Então precisa eu primeiro me sentir assim para que eu possa transmitir para ele. E um outro ponto seria a quarta-feira, que é fantástico, que vai valorizar o trabalho dos alunos, o trabalho das escolas,
né, onde eles vão poder estar trazendo o que eles estão fazendo de melhor lá, para poder apresentar para a comunidade, e uma escola vai poder ver o trabalho do outro, prestigiar, troca, sabe? Saber o que está funcionando, o que não está, porque às vezes o que não funciona na minha escola funciona na do outro, o que funciona na minha não funciona no do outro. Então, tipo, essa troca de experiência, ela é fantástica e só faz uma educação enriquecer, né? O evento hoje está de parabéns. São muitas organizações, muitas entidades envolvidas, né, para que isso tenha um sucesso. A gente valoriza o professor, né, que vai valorizar com certeza o aluno, um evento muito bem organizado, né, e com uma estrutura fantástica, onde o professor vai se sentir daqui, vai sair daqui, além de valorizado, com uma bagagem de conhecimento muito grande. Isso é muito bacana. É muito bacana a gente ver que tem professores que estão interessados e professores que, a partir do momento que são impactados, conseguem fazer um ponto de ligação com outros. Então é uma rede de contato, né? Então a gente está criando uma rede de contato. Isso é bacana. E a gente, desde o começo da discussão, falando de escolas, e aí a gente precisa fazer a correlação com o Pantanal. Sim. Né? Então a gente tem um bioma que é totalmente diferente do que a gente tem nas outras realidades. Então, para eu chegar em Rochedinho, meia hora de carro. Para eu chegar na Fundação Bradesco de Campo Grande hoje, que ela tá na beira do asfalto. Tá próximo. Tá na beira do asfalto. A gente pode colocar aí umas 2 horas e meia de viagem, né? Aí quando a gente fala de um colégio que está, por exemplo, numa instância um pouquinho mais para dentro, que a gente pega 85 quilômetros de estrada de chão, a gente vai demorar do asfalto até lá mais 2 horas. A gente está falando de 85 quilômetros. Isso porque está numa estrada boa. Quando a gente pega algumas outras propriedades que têm colégios, nessa época do ano, por exemplo, onde a gente já tem chuvas, né, e a gente já tem água bem presente, a gente nem consegue chegar. Então a gente precisa se atentar com algumas metodologias. A Nerinha falou uma coisa muito interessante aqui da época da pandemia, onde a gente conseguiu ter alfabetização através de aulas online. Então esse pode ser um dos caminhos que a gente pode levar. E aí eu cito o Instituto CNA, e aí o Senar também para estar junto nessa. Uma provocação que a gente pode fazer. Como pertencente do sistema, a gente fica meio que livre para fazer algo do tipo. Mas eu queria entender, Lucas, o que vocês hoje no Senar estão olhando para a relação no Pantanal, para as escolas que a gente tem no Pantanal. Por exemplo, a gente sabe que vai vir um centro tecnológico do Pantanal, isso é interessante, que a gente precisa formar técnicos lá dentro. Cito a Fundação Bradesco e o CERA, que é o colégio agrícola ali da Jaquidauana, onde tive a oportunidade de conhecer muitos profissionais que estão atuando no Pantanal e que são excelentes profissionais, mas que foram pessoas que foram formadas lá. E aí, o que o Senar está olhando? O que o Senar vê lá para frente, lá no seu setor? O que vocês estão vendo para Pantanal? O Senar ele já tem uma capilaridade muito peculiar e significativa, né? Os nossos instrutores eles se deslocam para os cantinhos do estado. A gente tem imagens de instrutor com barco para poder alcançar uma população ribeirinha para levar determinado tipo de conhecimento, determinado tipo de curso. Então isso já é parte do nosso DNA enquanto entidade educacional. Além disso, o Senar também já atua pontuando no nosso território, e aí nos mais extremos que a gente possa imaginar, polos do Senaron, que são pontos de conectividade que às vezes cobrem a ausência, nós sabemos, a ausência do Estado em gerar possibilidade de conectividade para as pessoas que podem sim alcançar conhecimento, capacitação, treinamento, escolaridade por meio de vias digitais, né? E, além disso, tem outras iniciativas mais de cunho estratégico, como você bem mencionou, que é a instalação de escola estratégica, né, em uma região mais remota, para que de lá a gente consiga arregimentar pessoas para fazer tanto treinamentos, capacitação, cursos, quanto outras ações de escolarização numa trajetória posterior para atender a família do homem pantaneiro. Porque não participei das outras conversas, mas desconfio que tenha sido pauta também, mencionar que a gente precisa cuidar da sociedade, do homem pantaneiro, do seu familiar, para que ele não evada, que ele não saia do Pantanal, para que ele
olhe para aquele lugar como a fonte do sustento de sua família, mas que o filho dele também observe, puxa, eu posso me profissionalizar aqui, posso crescer e prosperar e formar família aqui também. Levando em consideração que o nosso estado já conta com esse bioma que tem ali 84%, 85% da sua preservação assegurada, o que é um dado extremamente valioso, precisa ser comunicado também, mas que também tem desafios geográficos, né? Desafios de logística. Então, o Senar se empenha em levar tanto essas capacitações, que é a essência do nosso trabalho, visto que o Senar tem como princípio atuar em educação profissional, mas também desafios estratégicos, como esse centro, né, de educação profissional e tecnológica, que vai disseminar, que vai expandir nosso atendimento, bem como os programas que nós já entregamos como solução para desenvolver aquela comunidade. Desde um curso de promoção social, que ensina aquela família a tratar alimentos e alimentação como uma possibilidade de negócio. Então, ali naquela própria comunidade, a gente tem a oportunidade de gerar um negócio e renda para aquela família. Como um programa como o Despertando, que leva conhecimento de leitura e escrita para aquele senhor e aquela senhora que nunca tiveram a oportunidade de se alfabetizar na época certa. Então, é um leque muito grande, volto a dizer, é desafiador, porque a gente olha para um estado de tamanho significativo como o nosso, com os desafios geográficos e logísticos que a gente tem, mas a gente continua corajoso, continua entendendo isso como o propósito e a essência, que combina com o nosso lema, né, que é transformar vidas por meio do agro, por meio da educação, com inovação, tecnologia e com protagonismo. E falando do Pantanal, ele é quase 1/3 do território do estado. Então, assim, é um território amplo, né? E, professor, eu gostaria de entender algo, que é uma relação que o senhor pode fazer de como que a escola pode ser suporte para esses projetos, como o do Senar. Eu acredito que toda proposta política ou uma proposta de inovação ou algo que a gente pense para melhorar a sociedade, a base dela tem que começar na escola, né? Muitas vezes o gestor ou alguém que está à frente politicamente, ele quer resultado rápido e nem sempre o resultado rápido ele é aquele mais duradouro. Então, quando a gente inicia uma proposta, um projeto, ou quando a gente inicia uma mudança de mentalidade dentro da escola, desde os pequenos, ele vai crescendo com aquilo, e depois que isso estiver na cabeça dele, depois que isso virar, fazer parte da vida dele, aí todas as outras gerações vão absorver o que ele tem. Então, eu acredito que a escola, todas as escolas deveriam, sim, estar preocupada com isso, todas as escolas do campo estar preocupada com essas parcerias que só trazem benefício para os estudantes e para a comunidade escolar local, porque quando eu beneficio o meu estudante, eu beneficio a minha comunidade. Quando eu beneficio o meu aluno, eu beneficio a família dele, né? Então todo mundo ganha com isso, né? E aí a gente tem vários parceiros para isso, né? E um dos grandes parceiros que a gente tem hoje, que atende a nossa escola e acredito que atende outras escolas também, é o Senar, que vem trazendo bastante, dando oportunidade e trazendo inovações dentro de projetos, né, de estrutura. Nós temos visitas periódicas com profissionais do Senar, né, e propostas pedagógicas assim mais concretas para a nossa construção do nosso fazer pedagógico. E isso traz um ganho muito grande para a escola e para a comunidade, como eu disse. Bacana, a gente vendo a atuação na base, né? Uhum. É a formação da base que vai ser o formador de opinião daqui a uns dias, ou já é, porque a gente sabe que uma criança tem o poder de formar a opinião dos pais. Se ela leva conhecimento ou ela mostra uma mudança, igual a gente viu a Nerinha citando a mudança de uma criança lá em Maracaju, com um trabalho justamente do De Olho no Material Escolar, onde uma criança que não conseguia se alfabetizar, ela conseguiu, através de uma metodologia nova, escrever uma poesia e uma coisa totalmente maravilhosa, utilizando palavras que dificilmente ela iria utilizar, e ela pode mudar o contexto de uma família, onde a gente pode levar em consideração que ela pode destravar algo, que essa família pode ter uma prosperidade muito maior do que ela provavelmente não teria. Então essa atuação da base é muito legal de ver, é interessante.
E aí, Lucas, além desse trabalho que vocês têm hoje com as escolas, o que você pode trazer para nós de algum outro projeto que a gente pode encaixar também nesse lado educacional, não somente das crianças de base, mas também dos mais velhos? Eu gosto muito de mencionar que a atuação do Senar, ela leva em consideração o braço educacional, que é o ponto onde eu tenho mais propriedade para poder articular, mas a assistência técnica do Senar, uma das vanguardistas nesse tipo de ação, também promove transformações muito significativas. Então, a presença de um técnico de campo, que vai do pequeno produtor até o grande produtor, orientando, tratando sobre contexto de produtividade, técnica, comercialização, gestão, também promove desenvolvimento, emancipação e um novo posicionamento cultural daquele produtor que antes observava aquilo como um meio de subsistência e passa a entender aquilo como um negócio. Então, a gente tem muito orgulho da nossa assistência técnica e gerencial aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Mas eu quero destacar que, embora existem alguns rótulos que, infelizmente, são disseminados aí no meio geral, de que talvez o agro não seja tão competitivo e inovador, quando é justamente o contrário que acontece. Eu vi um pronunciamento, na verdade uma fala do Ricardo Amorim, né, que inclusive vai estar conosco no MS Agro, no evento do Senar, final de novembro agora, e onde ele fala que o agro chega a ser 3 vezes mais tecnológico e inovador se comparado com outros segmentos produtivos. Então, o destaque que eu trago, que eu acho que corrobora com o que você mencionou, é a ênfase que o Senar tem dado em posicionar a nossa metodologia para aquilo que de fato entrega transformação, né? Longe do contexto ideológico que já se mostrou que não está gerando resultado. Olha os resultados dos exames no qual o Brasil se encontra, né? Então a gente baseia a nossa proposta didático-metodológica em evidência científica, aquilo que de fato tem gerado resultado. Isso tem colocado a gente num posicionamento de fato diferenciado no que se refere à entrega da nossa solução educacional. E um outro fator que eu acho que é importante mencionar é a atenção que o Senar tem dado para soluções que levam em conta tecnologia e inovação. Então, quem é que leva o pensamento computacional e a educação robótica para a garotada lá do campo? A gente sabe que os grandes centros têm isso, às vezes, no próprio currículo da escola. Mas sim, o Senar escolheu ser esse ente, ser essa entidade que leva esse conhecimento para a garotadia que muito provavelmente não teria esse acesso. E é extremamente gratificante você olhar o brilho no olho daquele garoto que por vezes era considerado o menino que dava trabalho, né? Talvez algum de nós já tenha sido esse menino, não sei se é o caso aqui. Mas gerou esperança, gerou expectativa. O garoto se sente potente, capaz, estimulado, gera orgulho para a família, ele leva um certificado para casa e isso transforma um contexto social inteiro. Além disso, a gente está lançando agora cursos que envolvem automação com microprocessadores, Arduino, né? Então, a gente escolheu esse posicionamento de protagonista no que se refere à tecnologia, inovação. A gente trabalha com algumas empresas do agro com métodos ágeis. E a gente sabe que isso é um discurso que vem de empresas de software, que geralmente estão na vanguarda da inovação do mundo. Então, olha só como que o Senar se posiciona de forma competitiva, porque é o nosso desafio consolidar essa referência. Nós sabemos, por conta da peculiaridade da nossa atuação, já temos. Mas, se a gente pestanejar, a gente acaba perdendo esse espaço. E perder esse espaço significa não atender o nosso público que merece e que pode ser atendido. Então, esse posicionamento do Senar tem sido um fator que tem colocado a gente sempre em movimento. E isso tem gerado bons resultados para o nosso público. Nós lá na BPO, quando a gente começou a atual gestão, a gente pegou os números das redes sociais. E a gente viu que o público que a gente estava atingindo era o 35+. E aí, sentado numa mesa de reunião junto com a equipe de marketing nossa, que é terceirizada, e faz um belo de um trabalho junto com a gente
a gente chegou à conclusão e eu pedi para que eles mudassem um pouco a metodologia junto com a gente para atingir o público mais jovem. Então a gente começou a fazer muita parceria com os eventos de universidade. Então só semana passada foram 3. E aí a BPO, através dos brincos, né, dos brindes que a gente tem, que é fazendo alusão à rastreabilidade animal, e aí eu faço uma correlação com a tecnologia. Sim. Então a gente tem um código de barra, a gente tem um número único, a gente futuramente vai ter um QR Code, a gente tem um chip vinculado com um brinco, onde temos um leitor, né? Esse chip, a gente chega o leitor próximo, aquela tagzinha que você usa para entrar no seu condomínio, é basicamente aquela tecnologia. E a gente está utilizando no animal. Por que não falar do melhoramento genético? Sim. Então a gente fala de máquina, de hardware, de software. Cara, a gente não está trabalhando com uma vida. A gente está trabalhando com uma máquina, que se a gente errar ali, tá tudo bem. Mas e se eu errar com um animal? Essa é a importância da tecnologia. E a gente implantando essa tecnologia aí começa lá na base. Com certeza. E o aluno vendo essa possibilidade, ele começa a ter propósito. Sim. Que foi uma das palavras que a gente entrou num contexto aqui e que a gente precisa mostrar o propósito para o pantaneirinho, fazer com que ele entenda que ele sair do Pantanal não é algo tão benéfico assim, de ele entender que ele ficar no Pantanal sim é algo benéfico, porque ele vai pertencer a um bioma único, que faz bem para o mundo, e que ele precisa manter a cultura e se sentir pertencente àquele local. Porque ele vai ser o responsável por repassar essa cultura para os próximos. Ele é responsável por fazer chegar uma carne de qualidade na gôndola do consumidor. Ele é responsável pela preservação que a gente tem do bioma mais preservado do Brasil. Ele é responsável. Então é isso que a BPO hoje está pregando. É isso que a gente mudou um pouco a metodologia, sentou com o marketing e falou, a gente precisa conversar com esse público. Agora, nessa conversa que a gente está tendo aqui, aí a gente já está vendo a necessidade de a gente diminuir até um pouquinho mais a idade. De falar com o pessoal lá dos 4 aninhos, que está começando ali no fundamental, até o pessoal do ensino médio. Né? Então, aí a gente já está vendo uma nova necessidade. E aí eu gostaria de, para a gente já caminhar para o final, que vocês deixassem um recado e fizessem uma correlação do que as instituições, assim como a BPO, uma associação representativa de produtores, o que a gente pode fazer para que a gente chegue em vocês, no público que vocês estão lidando, tanto os pequenos quanto os um pouquinho mais velhos ali do ensino médio, para conseguir conversar com eles e o que a gente pode levar de coisas interessantes das associações, dos sindicatos, da federação para esse público. Legal. Eu penso assim, eu penso o seguinte, esse envolvimento das instituições que são parceiras e se preocupam com a educação, elas fazem toda a diferença no final da formação da vida acadêmica do estudante, né? Então a BPO, o Senar, de olho no material escolar, o próprio sindicato rural, né? Todas essas instituições e outras mais que eu não mencionei aqui, e já de antemão peço desculpa, elas precisam estar preocupadas em políticas educacionais voltadas para a base, né? Onde a gente consiga trabalhar desde os pequenininhos, de repente com um material um pouco mais lúdico, né? Um teatro, uma forma de brincadeira que para eles vão perceber como uma brincadeira, mas ele vai ter um aprendizado nisso, aonde o meu aluno lá da educação infantil, do primeiro ano, do segundo ano até o 5º ano do ensino fundamental 1, ele consiga ter contato com os diferentes tipos de biomas, ele possa ter contato e entender o quão valoroso é você pertencer a algo e ter um propósito, como a gente vem falando aqui tanto disso, né? Então, quando a gente pensa em proteger o homem pantaneiro, porque ele tem valor e ele tem um propósito, a gente acredita que lá ele consiga cumprir o propósito, ele ter qualidade de vida para ele e para a família dele, ele precisa entender isso e acreditar nisso. E quando a gente vai conseguir construir isso? A gente constrói isso primeiramente com parceiros, né? Com todos esses parceiros que eu já mencionei e com políticas educacionais voltadas para a base. Desde os pequenos, com um pouco mais de ludicidade, até os maiores, com um pouco mais de
ensino um pouco mais técnico, um ensino um pouco mais científico, com base científica, a gente também não pode esquecer, porque eles têm que aprender isso tem que ser algo comum na vida deles, né? Eu não vou esperar ele chegar lá na universidade para poder ter dados científicos e trabalhar com base na ciência. Ele vai trabalhar isso lá no ensino médio. Quando ele chegar na universidade, ele já vai estar voando, esse aluno, esse estudante, né? Então a gente precisa juntos, né? E o dia de hoje e o dia de quarta-feira já é uma proposta voltada para isso é muito bacana, né? Mas ainda é singelo. Eu acredito que a gente possa fazer mais, né? Assim, até dando uma alfinetada nas instituições, né? Não digo todas, mas assim, a gente percebe que algumas entram mais de cabeça nisso e outras nem tanto, né? Então, assim, a gente precisa que todas as instituições que tenham essa preocupação e deveriam ter essa preocupação, porque a base de tudo é a educação, né? E eu não vou esperar o meu estudante estar lá na universidade ou na pós-graduação para ele trabalhar isso, porque muitas vezes lá o tempo dele é curto, é 3, 4 anos, ele não vai pegar, agregar e absorver esse propósito para a vida dele nesse tempo. Se ele não construiu isso desde lá da base, quando ele chegar lá adulto, ele já sabe o que ele quer para a vida dele. E com certeza não é continuar lá onde ele estava. Então a gente precisa, por que um dos índices interessantes para as escolas agrícolas é que o aluno da escola agrícola, a maioria do percentual deles escolhem cursos voltados para o agro. E muitos dos alunos voltam para o ambiente onde eles estavam, para poder ajudar, para poder contribuir, tem prazer nisso. Por quê? Porque ele se sente pertencente, ele percebe que ele deve alguma coisa. Ele fala, cara, eu recebi tanto e eu tenho que devolver alguma coisa, eu tenho que fazer a minha parte. E ele percebe que ele é capaz. Exatamente, ele percebe que ele tem esse dever, que é dele, e que ele tem capacidade para fazer e pode fazer, e por que não fazer? Né? E nós lá da Escola Barão do Rio Branco, nós trabalhamos nesse sentido, no sentido de ser referência em educação. Nós não fazemos de conta que estamos fazendo educação. Realmente a gente faz educação. Eu tenho muito prazer e muito orgulho de falar da minha equipe, que é uma equipe que constrói todos os dias e constrói um material, um processo educacional, uma didática e um conteúdo de qualidade, porque eles amam o que fazem. O campo está na veia deles. Eles falam com orgulho, eles se vestem como homem do campo. Então isso, você olha para ele, você sabe, né? E aí a gente, como o Senar falou do lema deles aqui, me senti na obrigação de falar do nosso também, que não basta ser escola, tem que ser referência. Que bacana, professor. Isso é maravilhoso. Deixa a gente com mais vontade de trabalhar e mais vontade de disseminar essas informações. Isso é engrandecedor demais, essa conversa que a gente teve aqui agora à tarde. E aí já gostaria de deixar os nossos parabéns pelo trabalho que o senhor desempenha lá e por estar aqui nesse evento. A gente já vê que são pessoas que realmente estão fazendo o diferente no que geralmente o público em geral não está enxergando. Então, professor, parabéns pelo trabalho. A gente agradece que o senhor participou com a gente aqui dessa conversa. Foi de muita valia. E a gente deixa aberto o convite para conhecer a associação também. E, caso possível, a gente fazer uma visita para vocês, para que a gente possa também falar um pouquinho de Pantanal, para o pessoal que está aqui. A gente está na entrada do Pantanal, né? E aí a gente possa também trocar um pouco de ideia e mostrar um pouquinho para o pessoal lá. Para a gente já começar essa estruturação com esse pessoal. Lucas, eu gostaria que agora você deixasse um recado aí pro pessoal. Claro. Não tem como não conectar ao que o professor mencionou, né? A gente entende que trabalhar em rede, trabalhar de forma sinérgica é o mecanismo que vai nos favorecer a atuar, inclusive nas frentes onde a representatividade precisa ser uma alavanca forte. Porque nós sabemos, né, professor, existem necessidades de alterações, de aperfeiçoamento no currículo da formação profissional dos graduandos em licenciatura. Sabemos disso. Nós sabemos também que a gente precisa de outras estruturações e priorizações dos primeiros anos de escolarização. Precisa ser priorizado, precisa ser atendido, só que isso demanda um esforço de representatividade significativo que a gente pode conseguir somando forças. Quantidades como essas que estão aqui, né? Multiplicando elas, comunicando melhor. Né? E além do que o professor comentou, eu acredito que um fator que é preponderante, e desconfio eu que deva ter perpassado pelas as outras pessoas que estiveram aqui,
a obrigação que nós temos de levar o incentivo para a identidade, para o senso de propósito e para a perspectiva. Né? Eu trabalho com educação, até em projetos sociais, e é muito comum a gente olhar para jovens que deixaram de ter perspectiva. Antes você falava com o menino queria ser astronauta, queria ser uma série de coisas. Né? A gente dava risada, aquele monte de sonho que se tinha. Hoje você se depara com um garoto que já não sonha mais. Então, também é papel do educador e dessas organizações que se aproximam do contexto educacional, que é realmente necessário, no papel de levar identidade, propósito e perspectiva. Porque isso vai gerar essa energia, esse arrojo, e somando isso a esse contexto de rede que pode nos favorecer a trabalhar pelo coletivo, como nosso presidente Marcelo Bertoni sempre menciona, isso vai gerar movimentos que vão impactar a nossa educação e a gente vai entregar mais e melhor e promover transformação de vida. Com certeza. Bacana, Lucas. Guilherme, também já quero deixar aqui meu agradecimento, porque assim, hoje passaram grandes feras por aqui, né? E quero aproveitar a figura de mais 2 feras aqui para agradecer, porque assim, teve uma fala anterior que acho que é da Nerinha. Isso, ela mesma. Que ela falou assim, não é só querer fazer, é ir lá e fazer. E assim, eu vejo a figura da escola, né, com os diretores, os professores, que fazem isso acontecer, que é a base de todo o processo. Minha mãe é professora, então assim, acompanhei desde sempre o que é um trabalho de um professor, o quanto isso é árduo e o quanto ela se dedicou para isso. As instituições que também levam educação em conjunto com as escolas. Programas como o De Olho no Material Escolar, que também fazem a diferença dentro desse processo, porque não só quer fazer, vai lá e ajuda a fazer, a construir muitas coisas. E finalizando essa fala, dizendo que o segundo episódio do podcast da BPO, né, que abrem as comemorações aí dos 25 anos, não podia ser diferente. Falando de educação, falando de criança, falando da valorização do indivíduo, falando de desenvolvimento e falando principalmente do homem do campo, o homem pantaneiro, que é uma das nossas razões lá da BPO. Então, assim, de fato, agradecendo de coração, porque, como sempre falo para o Guilherme, todo lugar que a gente vai, sai uma ideia e disso aí sai um projeto. E o que é maravilhoso. Então, assim, quero agradecer pela oportunidade, por tanto aprendizado que a gente teve aqui hoje. De verdade. Bacana, Denner. E aproveitando para finalizar, em nome da associação, em nome de todos os associados, do nosso presidente Janes Bernardino, da nossa diretoria, agradecer vocês por estarem aqui. A gente se sente pertencente às instituições quando vocês estão próximos da gente, conversando com a gente. E também a gente espera que vocês também se sintam pertencentes à BPO. Porque a BPO é uma instituição que representa a todos, não somente o pantaneiro. Então, por exemplo, agora em dezembro a gente vai para São Paulo numa reunião de uma associação nacional, onde a gente vai discutir vários assuntos em prol da melhor produção, em prol de um melhor produto para o consumidor, para a comunidade em geral. Então, a gente é representativo do todo. A gente está trabalhando com algo que vai chegar para alimentar não somente aqui, mas a maioria dos nossos associados, como por exemplo, exportam carnes para fora do país. Então, a gente está trabalhando com algo sério. A gente está falando de sanidade, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de um problema que a gente tem no mundo. E aí a gente espera que vocês se sintam pertencentes. As portas da associação estão sempre abertas. Se tiver algo que a gente possa auxiliar ali, como troca de ideia, entender às vezes algo que, eu tenho uma ideia de Pantanal, mas como é que é para os associados? A gente recebe muita gente lá, assim, que chega ali e fala, cara, eu tenho uma ideia de Pantanal, só que eu vim aqui para ver com vocês se realmente é isso. E aí, geralmente, quando chega lá, quando eles deparam com o mapa do Pantanal Sul-Mato-Grossense, eles já veem que é totalmente diferente. Geralmente não é a ideia deles. Exatamente. Porque a gente está falando de 8 sub-regiões. Sim. Né, reconhecidas pelo IBGE. E aí, geralmente, o pessoal conhece 2, 3. Uhum. E aí já chega ali e já vê uma característica totalmente diferente nas 8 sub-regiões. E aí, entendendo que tem mais 3 lá no Pantanal do Mato Grosso, entendendo que a gente tem uma similaridade com um bioma de países vizinhos. Então, aí começa a se desenvolver alguns projetos. Então, a gente recebe muita gente de fora, recebe muitos técnicos vindo. Essa semana a gente recebeu um técnico vindo da Bahia, né, que está entrando. Olha a importância que a gente tem de formar técnicos no Mato Grosso do Sul e no Pantanal, porque
tá tendo oportunidade de quem vem de fora. Uhum. Então é sinal que tem espaço. Aí, olha, fazendo um gancho na sua fala, que eu acho que é relevante, imagina se muitos adultos, profissionais, pessoas que são formadas, que têm instrução, não sabem o quão grande é o Pantanal, isso de repente seria como o nosso colega disse, seria uma proposta de um projeto. Por que não Exatamente. levar para as escolas esse conhecimento? Eu duvido que algum aluno tenha noção do quão grande é o Pantanal, de como se divide o Pantanal, você entendeu? E como que é toda essa região. Então já seria uma proposta para que a BPO, de repente, fizesse algo envolvendo a escola para que o aluno possa conhecer, primeiro passo, conhecer, né, o que é realmente o Pantanal. Nós temos uma ideia de Pantanal, mas quando a gente for lá para olhar, é uma coisa muito maior. Exatamente. E a BPO está disposta a justamente estruturar esse projeto. Que bacana. Então, mais uma vez, obrigado. A gente vai encerrando o nosso segundo episódio. Como o Denner bem disse, é um segundo episódio vindo de uma série onde a gente está falando das bases, né? Então, o primeiro episódio foi falando da fundação da associação, qual foi o intuito. E agora a gente falando da questão educacional, porque é puxando um gancho do que a gente falou no primeiro episódio. Então, essa foi uma discussão que a gente trouxe no primeiro episódio e a gente está trazendo isso no segundo. E a gente vai dar continuidade para que ano que vem, 2026, a associação termine isso com chave de ouro, numa comemoração de 25 anos, lá por meio de outubro, onde a gente faz 25 anos de história. E aí a gente já deixa o convite para vocês para participar desse projeto aqui até lá no final. E aí a gente espera que dos 25 se torne 50 e muito mais até enquanto a gente esteja aqui. E agradecer novamente, obrigado por todo mundo que esteve aí, obrigado pelos ensinamentos e pela troca de ideia. E a gente deseja muito sucesso, muita força para que vocês continuem nesse projeto. Obrigado mais uma vez e um abraço, produtor Pantaneiro. Ok. Obrigado.